bem? Boa noite de Amsterdã. Boa tarde do Brasil. Ai, que coisa boa, né? Nesse lugar lindo que você mora, que é Vitória, minha cidade também, né, Tarcísio? Amo esse lugar. Ô, gente, o Tarcísio, ele tem um currículo extenso, e aí a gente vai conversando sobre todas as coisas que ele faz. E, no final, ele fez tanta coisa que, né, que ajuda a construir uma história, ajuda a atuar em outras frentes, enfim. Não é isso, Tarcísio? Lógico. O currículo contribuiu para hoje fazer o que eu desenvolvo, né? É isso. Então, começamos com uma área mais exata, mas encerramos não, estamos numa área bem humana. Pois é. Gente, o Tarcísio, ele, entre outras coisas, ele tem uma profissão que eu acho super importante, que eu sou uma defensora da cultura. Eu acho que só a cultura salva. Eu acho que o nosso país deveria dar muito mais atenção para a cultura, e ele é um gestor cultural. Eu acho que a gente tem que enxergar a cultura como business também, porque é um grande negócio, não é, Tarcísio? Sim, Primeiro, hoje muito obrigada por aceitar meu convite de falar comigo. Esse programa eu gosto de conversar com pessoas que possam inspirar outras. Ele começou como uma coisa assim despretensiosa, continua sendo despretensioso, mas eu tenho falado com pessoas maravilhosas, com histórias de vida que são fantásticas, como a sua. Então, muito obrigado por ter eu que, aceito o meu agra... convite. eu que agradeço, Margot. Boa tarde para quem esteja assistindo aí, né? Eu fico muito lisonjeado em ter me convidado, né? O nosso contato começou ali no Palácio, junto com o filho do Salgado, né? Isso Através da mesmo. Natália Lopes. Que bom que está Juliano, retomando os contatos, né? isso Depois de mesmo. alguns anos, né? E que foi até uma exposição do Ronaldo, né? Barbosa, que Foi. foi linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa aquela exposição. Sim, mérito artístico dele é outro que você tem que convidar aqui para combater um Menino, pois papo. é tanta gente, né? O Ronaldo Justamente. está na minha lista. Tá? Obrigado pelo convite e espero estar contribuindo para esse nosso encontro aqui, esse bate-papo. Demais, demais, demais mesmo. Outro dia ajudou também na minha live com querida Natécia. Um beijo, não sei se ela está nos assistindo, mas eu amo Natécia. Eu acho que ela é uma das pessoas mais interessantes que eu conheço, de uma, né, de uma espontaneidade, de uma beleza, né, uma profissional maravilhosa, uma artista Defensora de maravilhosa. muitas causas, né? Ela vive na Mas, vanguarda, né? Sempre à frente do seu com tempo, né? certeza. A nossa Leila Diniz, eu falo, você é Leila Diniz. Com certeza. Bom, o Marco, eu tive, né, minha família, parte dela italiana, né, da Itália, mas na verdade, o meu bisavô é italiano, da parte materna, e eu sou de Vitória, nasci em Vitória, morei uns anos em Vila Velha e hoje resido em Vitória. Tive meus estudos focados na administração, né, como você mesmo faz na chamada, administração, É, marketing, ciências contábeis, área exata aí fazendo parte da minha vida. Quando adolescente, eu tive aulas de canto, piano, né, onde piano um pouquinho só, mas aulas de canto. Agradeço muito a Meire Norma, que é uma professora aqui do estado, e através dela eu tive essa entrada no mundo musical, que é muito inspirador. Sempre amei a música clássica, amo também a música popular, boa. E depois eu entrei nessa área acadêmica, que foi uma área mais voltada para administração, ciências contábeis. Trabalhei numa empresa grande na área como gestor financeiro, mas não era o que eu amava. E eu falei bem assim, como que eu vou ficar minha vida dentro de uma organização maravilhosa, porém não é aquilo que eu quero. E foi onde eu joguei tudo para cima. Falei,
deixa eu jogar tudo para cima, largar tudo, eu vou fazer o que eu gosto, que são eventos. Sempre foi a cultura, mas eu comecei na área de eventos. Trabalhei também em companhia aérea, fazendo cálculos de despachos de aeronaves, fui gestor de recursos humanos, mas a minha meta era sempre entrar na área do evento. Trabalhei com grandes empresas em eventos sociais, eventos culturais e eventos esportivos, através da Amages, a Matra, né? E depois eu fui segmentando na área cultural. Dentro dessa área cultural, primeiro ano que eu entrei nessa área, uma empresa me encomendou fazer uma montagem de ópera. E trabalhando assim, eu estava trabalhando tanto com a música popular, quanto com o teatro. E o meu primeiro convite para música clássica foi através desse convite. Eu já tinha conhecimento da música clássica, porque eu estudei, né, com a Meire, e depois fiz um pequeno período com o Márcio Neiva. Mas o meu grande padrinho, que eu admiro muito, é o maestro Cláudio Modesto, né, que é o maestro da universidade. Você sabe que a gente falou do Cláudio ontem, na live com o Jean-Pierre? Ele é meu padrinho. Ele é meu padrinho dentro da área. A Natessa entrou depois, mas ele é meu padrinho dentro da área da música clássica, assim como a Tânia da Caju é minha madrinha na área de produção, né? São duas pessoas muito importantes da minha vida profissional. Mas Tânia, quem é Tânia, Tarcísio? Tânia da Caju, que já foi secretária executiva do Milton Nascimento, fez sim. diversos projetos. Pensei que ela fosse de Vitória. Tá, não. Ela é do Rio, mas mora em Vitória há muitos anos. Muitos anos. Foi produtora da Cátia Rocha, muitos anos já que ela é do estado. A Tânia que foi que comprou agora aquele hotel lá no centro? Alguém estava me falando. Não, a Tânia hoje ela trabalha com... Ela está muito dentro da área do audiovisual. Né? Ela tem o Cinema, junto com da Caju Produções. Ela está fazendo o Movie Cidade, Movie Lab. Ela está muito dentro da área agora do audiovisual. Mas a Tânia trabalhou com o Cazuza, com a Leila Pinheiro, com esse pessoal todo, né? E através dela que eu conheci vários artistas nacionais, inclusive alguns saudosos, como Dona Ivone Lara, Jair Rodrigues, e assim vai. Foram pessoas que eu cresci muito dentro da área da cultura com eles, né? Tive a honra, através da Caju, de trabalhar com a Drica Moraes, atriz, aqui em Vitória. E assim foi, né? Então, eu falo que ela foi minha madrinha aí da área de produção. Aprendi muito com ela, muito mesmo. Porque fazer produção não é fácil, não, né? Não, e hoje eu falo que a área da gestão cultural, como você mesmo falou, a cultural tem que ser enxergada como um negócio. A cultura, ela não é simplesmente um entretenimento. A cultura é um negócio que desenvolve vários papéis, inclusive a inclusão social, né? E aí, se a gente for pegar nisso, a gente vai falar de vários ganchos dentro da cultura, a importância da cultura, que é o que eu falei até com o governador na última vez. Não existe um limite, não temos como mensurar cultura e educação, entendeu, Margot? Não existe um limite, eles estão interligados, eles são, né? Há muitos anos atrás era até... Tinha que puxar tudo, né? Do famoso MEC, né? Que era o Ministério da Educação e Cultura, né? Que era uma coisa junta. Então, hoje a cultura, ela... Hoje não, né? Ela sempre foi muito ligada à educação. E cada dia mais, as empresas, as grandes organizações investidoras da cultura, elas enxergam a cultura dessa forma, né? Hoje, se o seu projeto ele não tiver um cunho social muito importante, o seu projeto ele não vai à frente. Então, hoje a gente tem que pensar na cultura como transformação, inovação e desenvolvimento do ser humano, né? Muito bom isso. Eu acho muito importante, porque aqui também existe um boicote às empresas que trabalham com trabalho escravo, com menores, que exploram pessoas. É muito importante nessa questão do chocolate mesmo, né? Os chocolates belgas. Só se tiver que provar que é completamente correto, que não está explorando ninguém. Eu acho isso super importante. Eu acho que os conceitos mudaram, né? E você tem que, sabe, continuar seguindo, ser correto, né? Respeitar o próximo. Hoje,
grandes empresas como BNDES, Petrobras, eles exigem no próprio edital que você fale das metas ambientais, das metas sociais. Isso faz parte do projeto. Isso faz parte da avaliação deles. As empresas cada dia mais querem ligar a marca a projetos, a ações sociais que tenham esse cunho muito claro, entendeu? No desenvolvimento desse projeto. Muito importante, não é? Muito importante. Olha só, e como é que é nessa época, agora, nesses 3 meses, a gente está chegando ao 4º mês, né? Eu estou no 4º mês. Complicado, né? As coisas complicadas. Complicado. A gente está pensando, eu estou fazendo um projeto agora, Tarcísio, de repente a gente pode, não sei, pensar numa coisa juntos. Só uma pausa. 2 parceiras lindas entraram, que é a Mônica Zosanelli e a Carol Veiga, aqui na nossa conversa. Isso, um beijo, Mônica, um beijo, Carol. Carol é do livro, que daqui a pouco nós vamos falar. Nós vamos falar do livro. Um beijinho. Ana Maria está aqui também. Carol, que legal. Ana Maria, uma amiga minha, um monte de gente. Olha só quanta gente. Olha que legal. Mas, então, a gente está... Eu estou fazendo... Eu comecei ontem um projeto de gastronomia. Não sei se você viu. Sim, eu entrei. Uma coisa... Eu estou até meio cansada hoje. Vocês me desculpem, eu estou um pouco abatida. Mas... Tá linda. Obrigada. Acabou muito tarde aqui para a gente. E é um projeto que a gente está querendo fazer isso na cultura também, sabe? Depois eu vou falar com você para a gente ver se a gente dá uma embolada na gente e faz. E uma coisa assim, internacional, com vários países envolvidos, com artistas, entendeu? Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa, que o mundo não vai ser o mesmo. E esse projeto aqui de gastronomia são 16 guias turísticos de 16 países diferentes. A gente tem... Ontem, nós estávamos falando com 7 países. Foi uma loucura. E o resultado hoje, maravilhoso. Então, a gente tem que fazer alguma coisa na cultura com isso, sabe, Tarcísio? Eu acho que essa conversa minha com você é super em cima para a gente pensar alguma coisa grande, alguma coisa internacional, eu aqui, vocês aí, sabe? Porque nós temos muitos amigos aí, você vê, Larissa Delboni está aí também, que Lúcia mantém o festival dela, sabe? Nós estávamos agora, antes de conversar contigo, eu estava numa ligação com a Larissa e a gente fica muito preocupado com isso, né? A gente está muito preocupado porque esses grandes festivais do Estado já deveria ser parte da política pública do Estado. Saiu o governador, esses projetos, eles não têm, e deveria ter já dentro da dotação orçamentária do governo, a responsabilidade com esses projetos. Nós temos festivais aqui que são festivais que fazem parte da política cultural do Estado e muitas vezes, como o da Lúcia, que já está aí no 27º, já política nacional. Então, o que acontece? O meu ainda, eu falo que é um garotinho, tem 8 anos, mas manter um projeto em todos os anos ininterruptos, entendeu? É muito complicado. Então, a gente estava conversando sobre isso, de verificar a possibilidade desses projetos se tornarem parte da política pública. A gente não precisar ficar nessa preocupação todo ano se o governo vai investir ou não nos projetos. Exatamente. Agora, como sensibilizar políticos? Eu acho tão difícil, né? Porque nem sei. Aliás, eu acho que isso já deveria estar, né? Há muito tempo já deveria estar. Por que não? É a pergunta, né? Por que não? Se são projetos que não existe um partido, entendeu? São projetos culturais. Cultura e política não andam juntos, não tem que tomar partido. A cultura, ela é a cultura, ela é isolada, independente do partido que esteja à frente do nosso estado ou do nosso país. A cultura tem que ter uma visão, todos têm que ter uma visão única para a cultura, independente de qual o seu partido político,
entendeu? Com São projetos certeza. que, independente de quem vai entrar ou vai sair, igual a Natécia fala, que vão estar trabalhando para nós precisamos que a visão seja unificada, que a cultura tem seu valor, assim como nos Estados Unidos existe o Fundo de Patrimônios, que não vem nem do governo, o Metropolitan, tanto o Metropolitan Museu quanto o Metropolitan Teatro, eles são mantidos pelo fundo de empresas, não parte nem do governo. As empresas, existe um fundo patrimonial, desse fundo que são mantidos. E para você entrar, você pode pagar $1 para entrar. Entendeu? Em qualquer um, né, do museu mesmo do Metropolitan, você paga $1, você entra, é uma contribuição que você faz, mas eles são mantidos pelo fundo patrimonial, né? Então, são políticas que vai entrar, vai sair presidente, governadores, vai se manter. Não tem E elas como, vão faz ficar. parte da política cultural daquele país, daqueles estados. E o Brasil já deveria ter. Você quer um país mais cultural do que o Brasil? É difícil, muito difícil. Nós somos muito artistas, eu acho que em todas as disciplinas, eu acho que os artistas brasileiros eles fazem completamente a diferença, não é? Aqui na Europa é muito música, né? Assim, todo evento de música, milhões de coisas. Mas a gente vai pensar, vamos ver, olha, tem alguém, César Moraes, acho que então, César está morando, acho que se for o mesmo, está morando em Portugal. Muito bom te ouvir, Tarcísio, uma das pessoas mais sérias e responsáveis com quem já trabalhei aqui no Espírito Santo. Não, Não, o é César Cezinha. é um músico muito querido, jovem e muito talentoso. Muito talentoso. Ele trabalhou comigo já em concertos e eu creio até nos concertos. E é um jovem prodígio, entendeu? Um jovem muito talentoso. E eu fico feliz do nosso estado estar gerando pessoas assim, Muito né? prazer, César. Muito obrigada É por estar muito, participando muito com a querido. gente. Então, Margot, o que, que acontece? Essa questão da política Caminhando. dentro da cultura, da política, que eu falo assim, dos festivais se manterem, grandes festivais aqui do estado, eu falo, lógico, cada dia que passa tem uns novos festivais sérios. Eu falo aí do Formemos, que é da Simone Marçal e do Morello, que são projetos que tem, eu acho que ele está indo para a 4ª edição, 3ª ou 4ª. Existem outros projetos que estão crescendo, o Move mesmo da Tânia da Caju agora, do Léo, da Tânia, que está chegando aí com tudo, conseguindo patrocinadores nível internacional, entendeu? Para o projeto que está iniciando, lógico, esses projetos têm que crescer cada vez mais, isso que faz da cultura o diferencial. Mas os projetos já existentes há tantos anos têm que ter um olhar diferenciado, independente de quem entra ou quem sai do campo. Eu não falo que a gente tem que depender só da verba governamental, né? Mas eu falo independente de governo ou independente de indústrias, organizações privadas que fazem parte aí, que investem na cultura. Independente do seu presidente ou do seu diretor de marketing, de comunicação, de responsabilidade social, os projetos já apoiados por essas instituições e projetos que levam a sério o valor que é investido nele, deve fazer parte desse plano de investimento dessas empresas, tanto privadas quanto as públicas. Com certeza. Olha aqui, Silva Patrícia, uma cantora baiana, minha amiga, conhece a Tânia também. A Um Tânia está aí na beijo, live. A Silvia. Tânia está aí presente assistindo. Acabou Um de entrar aí abraço, mesmo. Tânia, também. Muito bom. Ô, Tarcísio, deixa eu te falar uma coisa. Como é que está a situação? Vamos falar um pouquinho do seu trabalho aqui, na Música Erudita do Espírito Santo, o festival que você faz. Você fez um festival Mercado Internacional. Então, me conta um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos. O que acontece? O Festival de Música Erudita é um festival que começou em 2013, após eu entrar igual eu te falei, né, o Cláudio Modesto, aí meu padrinho aí, a gente fechar essa parceria, a gente começou a fazer óperas isoladamente, concertos com a Camerata SESI, né, isolados, e assim a gente foi até eu ver a necessidade de montar uma associação, uma ONG voltada, uma OS, voltada para a música clássica, que é a Companhia de Ópera do Espírito Santo. Então, o que acontece? Fundei essa companhia, onde nós temos como diretores a Júlia Sodré, filha do Paulo Sodré, nós temos a Matécia Lopes, dentro do corpo diretivo. E
surgiram tantos concertos isolados, por que não nos juntar e fazer um festival desses concertos e ópera? Né? Então, nós juntamos aí no mês de novembro, desde 2013 existe esse festival. Esse ano é um marco, porque é um ano de pandemia e nós estamos modificando, e eu vi a necessidade de contratar uma curadora artística para auxiliar na direção geral, onde ela está formatando, que é a Lívia Sabag, ela está formatando toda a curadoria do festival, voltada para a música no idioma português, né? E para a música contemporânea. Lógico que a gente vai ter dentro da música do romantismo e tal, mas voltado mais para a atualidade. E dentro dessas composições, dessas obras, esse ano, infelizmente, não dá para ter ópera, porque a ópera exige um contato físico, cênico, né? E o decreto do nosso estado não permite esse contato, então não tem como fazer ópera. Como você vai fazer uma ópera que termina num beijo sem ter o beijo, né? Sem ter um abraço. De máscara, né? Não existe. Justamente. Então, a gente aboliu a ideia da ópera esse ano, vamos deixar para o próximo ano. Mas, em comparação, a gente está entrando muito legal dentro da área do audiovisual, dentro da área dos nuggets que eles falam, né? Pequenos filmes, dentro dos curtas, dentro dos teasers e também os concertos online. Mas uns concertos online com qualidade, com uma diretora de fotografia, que vai ser a Úrsula Dart, entendeu? Que vai estar assinando a direção de fotografia. É dentro de toda uma equipe, você que trabalhou com isso, né, Margot? De câmeras, de diretor de corte, porque ao vivo eu preciso de um diretor de corte ao vivo, ali na mesa, cortando e já passando essa direção, com bons iluminadores, com bons técnicos de som. Então, com qualidade, porque a gente vai estar competindo, o festival deixou de ser uma coisa presencial no Espírito Santo para ser transmitido para todos os países, inclusive os países de língua portuguesa, né? Que o festival, se ele está com essa visão ainda, que a gente está ainda engatinhando aí para ver onde que a gente atinge, nós temos aí Macau, nós temos aí Angola, nós temos o Portugal, que vão estar aí firme com a gente dentro dessa programação. Então, o festival mudou um pouco a cara dele, especialmente esse ano. E houve essa necessidade da gente ter uma curadoria de arte, onde vai ajudar a pensar, que está pensando, que tem o seu consultor musical, que tem toda uma equipe por trás, né? Então, a gente saiu do investimento dentro de umas áreas físicas, como não vai ter ópera, não vai ter cenário, não vai ter figurino, para investir dentro do audiovisual, e assim a gente poder competir com grandes, que o Metropolitan mesmo, Ópera, o Scala de Milano, estão fazendo transmissões no mesmo horário que a gente vai estar fazendo. Qual o nosso diferencial? O que nós vamos dar de contrapartida para que esse público venha assistir os nossos concertos? Então, do dia 6 de novembro ao dia 28 de novembro, toda sexta e sábado, nós teremos concertos. Desde concertos de câmara, até concertos com orquestra. Lógico, uma limitação de espaço, porque o palco é pequeno dentro dos protocolos de segurança que a gente tem que obedecer, de distanciamento entre um músico e outro. Então, você não espera uma orquestra sinfônica, porque para a gente colocar 70 pessoas em cima de um palco separado por uma circunferência aí de mais ou menos 4 metros, teria que ter um palco grande igual, nem sei se os palcos dos municipais do Rio e de São Paulo dão para fazer com essa quantidade de pessoas, né? E quanto mais aqui no nosso estado, que o palco não chega nem à metade dos de lá. Então, a gente vai ter aí orquestras de câmara, orquestra de cordas, né? A Camerata SESI, que vai estar entrando junto com a gente nisso. E que vai ser a orquestra residente do festival esse ano. Nossa, então vai ser de que dia? De 6 a... De 6 de novembro a 28 de novembro. 28 de novembro. Esse ano mesmo. E toda essa produção, que bacana isso, viu? Ontem nós tivemos, a gente tem alguns grupos de trabalho, né? Inclusive a Carol faz parte de um dele, a Carol Veiga, que é o grupo de trabalho de comunicação, né? E tem uma outra profissional que era da Embratur, agora está no Ministério do Turismo, que está dando uma assessoria a nós sobre esses outros países, como chegar, essa coisa toda. Nós temos grupos de operacional, que é a parte de operações, e por aí vai, né? A parte de diretoria. Então, a gente está nesse corre-corre
de reuniões para formatar, porque agora que a gente teve autorização de, mesmo sendo online, né, ser permitido a gente concorrer a um edital de chamamento com esses eventos não presenciais ou semipresenciais, porque nem isso estava sendo. Porque se você coloca uma orquestra de 16 pessoas em cima do palco, é considerado uma aglomeração. Porém, nós estamos obedecendo a protocolos de segurança, nós temos um infectologista como consultor dentro do projeto, então existe todo um patamar, uns estudos, que veio até um importante documento que veio desse Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto, lá também existe um grupo de trabalho de protocolos de segurança, e isso auxiliou muito o nosso trabalho, né? Eu tenho até que agradecer ao Fórum por ter feito esse protocolo, lógico, que está sofrendo ainda alguns ajustes, mas que nos assegurou hoje fazer o festival. Menino, que espetáculo, hein? Você acha que quantas pessoas estarão envolvidas? Quantos grupos? Você tem ideia já? Margot, nos anos anteriores, só na Ópera Carmen, a gente tinha 200 pessoas envolvidas, só na Ópera Carmen. Esse ano, como não tem ópera e a orquestra está reduzida, não tem coral, infelizmente a gente não tem como trabalhar com coral, porque você está trabalhando com a voz, não tem como cantar com máscara na cara, né? Então, e hoje é constatado alguns estudos que um cantor ele pode estar lançando partícula até 4 metros à sua frente. Então, imagina você ter um coro onde vai ter que separar 4 metros da orquestra, mais 4 metros de um lado, mais 4 metros de um outro, mais 4 metros para trás. Imagina essa circunferência toda louca, né? O trabalho do coro é justamente eles estarem juntos para fazer aquela massa sonora, né? Então, é uma coisa que, infelizmente, esse ano não vai dar. Então, o número aí gera diretamente entre 100 e 120 pessoas trabalhando diretamente no festival. Tarcísio, o Estado forma esses artistas? Como é que é essa questão de educação artística e educação para cantores, a escola de música? Como é que é a situação? O Estado, eu falo que dá o pontapé inicial, né? Mas os cantores, como a Natécia, já lá na década de 80, saem daqui para procurar profissionais de fora do país, ouvir outros profissionais, né? A Natécia ficou 6 anos indo para o UFRJ estudar, fazer o aperfeiçoamento vocal, né? Então, formam, muitos vão para óperas de estúdio ou vão para outras academias estudarem fora do país ou dentro do país mesmo, mas o Estado, igual o César mesmo que entrou aí, ele é fruto do nosso Estado, né? Assim como ele, tem várias outras pessoas que estão... Quem é que é? Olha, a Silvia Patrícia, cantora, está pedindo para você repetir o nome do fórum. É o Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto. Eu faço parte da direção e dos membros fundadores desse fórum. O website dele vai estar sendo lançado em breve, já está em construção. Esse fórum ele é de grande importância para o Brasil. Hoje nós temos mais de 1.100 inscritos nesse fórum, entre maestros, compositores, bailarinos, coreógrafos, diretores cênicos. Existe a parte da categoria que é equipe criativa, que aí entra figurinistas, cenógrafos, design de luz. Nós temos a equipe técnica que entra camareira, passadeira, assistente de palco e por aí vai. E existem várias outras categorias, como produção executiva, cantor, músico de orquestra, músico solista. É um fórum muito responsável. É um fórum que existe alguns grupos de trabalho. Existe o grupo de trabalho de políticas públicas, que está voltado para ir até o governo buscar frentes aí perante o nosso país. Nós temos o grupo de protocolos de segurança, que é esse que cuida do protocolo para o balé, pro protocolo para dança, protocolo para o balé, né? Dança, balé. Eu falo balé, mas o balé está incluído dentro da dança. Coloco para música de concerto, para as orquestras, para as óperas, eles estão buscando trabalhos fora do país, trabalho dentro do país, com especialista, formando esse protocolo de segurança, que é o que está auxiliando também o nosso Estado, né, dentro dessas liberações. Na formatação, Justamente, agora... ele foi fundado agora, ele iniciou em março e foi fundado em maio. Né? Hoje ele já existe um estatuto, ele já existe real, onde estamos
indo atrás das lideranças para que venham. É a primeira vez, né, que a música clássica e a dança e a ópera se unem mesmo, efetivamente. Nós temos, igual eu falei, nós temos 1.100, 1.200 inscritos já validados, É porque passa o muita período gente. de validação, além das instituições. Nesse fórum está incluso Palácio das Artes, Castro Alves da Bahia, o Municipal do Rio, o Municipal de São Paulo, várias academias. Tem a Ana Botafogo, que está, Nelson Mota, tem vários artistas que estão nesse fórum. Então, ele está com uma representatividade muito grande. Ai, que espetáculo, né, gente? Então, quer dizer, já que o governo não faz nada, mais uma vez, né, as pessoas estão se organizando e criando esse tipo de. Né? Esse ano é o primeiro ano que o governo, assim, mais ágil que o governo do estado lançou o edital de chamamento, assim, mais ágil que eu falo, não. Porque esse edital de chamamento deveria vir em janeiro para a gente ter uma segurança para os eventos do segundo semestre. Mas, quando começou a pandemia, começou tudo, que né, eu, a Lúcia, a Natécia, a Helenice, da Ratibu, a Beth Casé, reuniu com o governo, precisamos de um edital de chamamento para os eventos do nosso estado. Ele abrange eventos temáticos, que é dentro do folclore, dentro da cultura popular, e os eventos já conhecidos da política. E foi muito rápido esse processo. Eu acho que em um mês e meio após a primeira reunião já saiu o edital de chamamento. Então, eu não posso só falar mal do governo, porque o governo federal, talvez sim, com essa eu estou falando de governo mudança federal, dentro da Secretaria de Cultura. Mas o governo estadual, até esse momento, foi até rápido dentro do edital de chamamento. Espero que assim também seja avaliado e seja repassado esse valor com rapidez, igual foi a criação dele. Eu falo rapidez dentro da primeira reunião que nós tivemos com o secretário de Cultura até o lançamento do edital. Eu seria mais rápido se isso já tivesse sido lançado em janeiro, já tivesse dentro da LOA, né, a lei orçamentária do ano, né, que ela é feita em agosto, setembro. Né? Aí a gente teve que correr atrás de vários processos para que esse edital fosse lançado a tempo para os festivais, né? Do segundo semestre desse ano e primeiro semestre do ano que vem. Espero, Fabrício, que ano que vem já seja lançado em janeiro. Um abraço, Fabrício. Será que o Fabrício está ouvindo a gente aí? Depois ele vai assistir. Depois ele assistir. Então, você, em 2015, você lançou um livro em parceria com a arquivista Leila Vale. Sim! Esse inventário do acervo da Companhia de Ópera do Espírito Santo. O que acontece? Esse acervo? Olha, Margot... Como que vocês reuniram esse acervo? 5 anos de pesquisa. Eu comecei com a pesquisa buscando, primeiro, fazer o levantamento das óperas encenadas no estado, né? E nós verificamos que a primeira encenada dentro dessa nova geração, por quê? No século XIX, quando ainda tinha o Melpomene, existiam óperas aqui no estado, só que eram óperas que vinham de companhias de fora. Que era o teatro anterior ao A Colette até lançou livro sobre o Melpomene que fala sobre isso, a Colette Dantas, que também é parceira da companhia de ópera. E, então, o que acontece? A Colette é arquiteta, né? Arquiteta e cenógrafa. Né? E também atriz, né? Foi a primeira diretora da FAFI, né? Então, o que acontece? Ela lançou esse livro e a gente descobriu que tiveram essas óperas, mas não feitas aqui no estado. As óperas feitas aqui no nosso estado, encenadas, porque já tiveram óperas com concertos, né? Em forma de concerto, em formato de concerto. Mas encenada, a primeira foi em 84, com a Anatécia fazendo a Viúva Alegre. Então, essa foi a primeira. E nós conseguimos gravações, fitas de gravações dessa ópera, foto. Eu consegui os projetos de manuscrito de captação de recursos, o projeto manuscrito de desenhos de figurino. Que bárbaro! Mas como, tá? Com quem que está? Através de pesquisa, através... A Anatécia tem um acervo que você não tem noção.
É E está mesmo? se perdendo. É até importante que o Estado invista mais nisso, porque o projeto que tem, que foi o projeto que patrocinou através do Funcultura, que é de inventário, ele precisa ser ampliado. É um prêmio de 60 mil. Um prêmio de 60 mil por ano. Então, o que acontece? Existe tantos acervos valiosos na nossa cidade que estão se deteriorando porque não estão sendo bem tratados, não estão sendo, não tem um trabalho de um arquivista, igual a Leila fez um trabalho muito bom. Maravilhoso. Imagina que Então, o isso. que acontece? Nós conseguimos fotos, nós conseguimos vários relatos, nós conseguimos muita coisa legal desse projeto. E, além disso, conseguimos outros. A Boêmia com Paulo Fortes, que foi um dos maiores cantores do Brasil. Nós conseguimos fotos, nós conseguimos... Desse nós não conseguimos vídeos, mas nós conseguimos vídeos assim, de várias óperas, fotos de várias E óperas. esses E vídeos. aí nós fizemos um inventário disso. Hum, Alguns fazem parte da companhia de ópera, que foram cedidos, inclusive figurino da primeira ópera, que eu tenho, que, entendeu? Nós que temos, aí louco. existe todo um trabalho que a Lusa, a gente colocou esse ano, porque aí já faz parte do projeto museológico, que é como cuidar desse tecido. A Lusa Carvalho, que é a nossa figurinista, ela tem esse projeto de como cuidar desse acervo, de qual é a luz, qual é a climatização adequada. Mas, igual eu te falei, é um projeto de Mas patrimônio. e onde é que esse acervo fica? No arquivo? Ele fica os originais, que é quase 80% do que foi inventariado, ele pertence à companhia de ópera e fica no acervo da companhia de ópera. É um acervo E o lado, onde é que é fisicamente Vila esse? Velha. Vila Ah, Velha, tá. mas ele não é aberto. Caso você queira fazer uma pesquisa, você vai pegar o livro, vai falar o código da peça que você quer pesquisar, a gente vai buscar, vai fazer. Se for uma peça que dê para fazer um empréstimo, a gente vai fazer um empréstimo presencial, mas tem coisas que não dá para ser presenciais, porque estão muito sensíveis. As fitas originais nós passamos todas para DVD, né? Então a gente não lançou no YouTube, porque existe a questão de direitos de imagem, né? Essas coisas todas. Mas ele faz parte da companhia, ele está na companhia. Os outros 20% nós fizemos cópias e devolvemos aos... Quem não doou para a gente devolveu aos seus proprietários. Ô, gente, é preciso muito amor, não é, para fazer essas coisas. Muita persistência, acreditar muito na cultura, acreditar muito nos artistas, porque é um trabalho abnegado esse, não é? É um trabalho Esse foi um trabalho que eu tinha até um projeto de formiguinha. de defesa no mestrado. Porém, dentro da minha área, como eu não tenho a formação acadêmica graduada em música, para eu fazer hoje um projeto de mestrado dentro dessa área, é dentro da área de música. Então, eu tenho que ter graduação em música para poder fazer o mestrado dentro dessa área. Entendeu? Mas é um projeto que poderia muito bem ser utilizado em um mestrado, um doutorado, porque foi um projeto muito Maravilha. minucioso, né? É. Terezinha Mazei entrou aqui. Um beijo, Terezinha, amiga antiga. Crescemos juntas. Eu sou um pouquinho mais velha aqui. Olha só, tem um museu aqui chamado Hermitage, que o que aconteceu? Tem o Hermitage de São Petersburgo, né, na Rússia, e tem o Hermitage aqui em Amsterdã. Os holandeses, eles compraram uma sala fechada do Hermitage de São Petersburgo. E quando eles abriram, assim, quer dizer, compraram uma sala, não sei exatamente, um container, né? Digamos assim, um container lotado de coisas. Ô, gente, o que tinha dentro de roupa dos czares russos, os vasos das dinastias russas. Então, esse é o acervo lá do museu. Mas, assim, tem milhões de subsídios, não é? É Imagina, justamente o que eu ia falar. sabe, Tarcísio, para cuidar disso, que tu é O aquela nosso, o nosso, maravilha. o nosso acervo, principalmente de figurinos, hoje eu só guardo documental, figurinos e alguns objetos de contrarregragem. Cenário, infelizmente, a gente não tem espaço, vira fogueira aqui no nosso estado. Cenários de ópera. Cenário da Carme enorme, virou fogueira, entendeu? A gente não tem Ai, onde que dó. guardar.
né? Sendo que nós temos galpões aí do Estado que estão aí jogados, que poderiam ser cedidos. Assim como a Lenise, que é secretária estadual, ela está fazendo um projeto muito legal, que é pegar alguns patrimônios do centro de Vitória, que não estão sendo usados, igual o Majestic, e sendo doados, né? Sendo forma de luva, emprestado para organizações fazerem projetos. Só que não adianta, igual também aquela casa ali perto entre esses dois edifícios aqui, onde já foi a Casa Cor, em frente à ponte da Ilha do Frade. Sei. Uhum. Aquela casa bonita, em cima de uma pedra ali. Então, o que acontece? Também foi cedida, mas não adianta ser cedida e a OAS que tem que entrar com toda a reforma do patrimônio. Tem condição. Né? Aí é complicado. Nós hoje temos um acervo de figurino, Margot, que sem brincadeira, deve ter quase 3.000 looks de figurino, desde a época, assim, eu falo assim, figurinos que remetem à Grécia Antiga, até figurinos atuais, figurinos de épocas, que no Brasil, um projeto meu e da Lusa, futuramente, se Deus quiser, é montar primeiro no Brasil, que é um museu de figurinos, e poder trabalhar com o teatro de todo mundo. Quem sabe, imagina a gente pegar uma ópera que foi feita pelo Pavarotti, lá no Scala de Milano, e trazer esses figurinos para uma exposição nesse museu, e assim vice-versa, entendeu? A gente poder ter exposições, isso seria um atrativo diferencial para o nosso estado, né? Então, o que acontece? Ter um museu dessa espécie e, ao mesmo tempo, esse museu, ele acoplar esses figurinos, muitos até mesmo podendo ser alugados para companhias teatrais, que hoje não tem tanta renda, e eles poderem já economizar dentro dessa parte de figurinos, ou um longa que vai precisar de certos figurinos, e a gente ter como alugar, como o Palácio das Artes faz em Minas Gerais, né? A associação. Justamente. Então, o que acontece? A gente precisa fomentar. Graças a Deus, quando saiu o Caso das Artes, ele vai ter depósito de cenário. Então, o cenário não vai virar mais fogueira, né? Ele vai ter um local que vai estar dentro das produções do teatro, se Deus quiser, sendo guardados para a gente poder remontar essas óperas, remontar essas peças novamente, né? Pois é, eu até estava... sempre quero saber do Cais das Artes, né? Continua parado. Museu do... Aqui, Simone entrou aqui. Um abraço, Simone. Grande locutora, grande artista. Simone é uma artista completa. O Cais das Artes é uma incógnita, né? Entra e sai governo, a gente não sabe nunca se vai à frente ou não. Mas eu estou torcendo, eu torço muito para ele, mas eu também estou com muita torcida que seja reformado o Carlos Gomes, porque do jeito que está, o patrimônio daquele... Não tem condição de nada, né? Até você falou que estou cheio de água, confusão da... Não, a gente, o festival de 2018 foi o último que aconteceu lá. O que acontece? Desmoronou que eu falo, fizeram uma reforma. Falaram que foi uma reforma no telhado, mas na verdade entupiram as calhas. O teto do foyer, que é um teto de um patrimônio, caiu, quebrando lustres antigos, quebrando tudo, entendeu? É uma perda patrimonial gigantesca. Aí, nos últimos dias de festival, o teto do banheiro feminino desabou, porque a caixa d'água trincou, e por aí vai. O ar-condicionado não funcionava. Ai, gente, precisa de uma reforma geral. O Teatro Carlos Gomes não é uma reforma para tampar buraco. O Teatro Carlos Gomes precisa, como ele já está há 2 anos fechado, ele precisa de uma reforma geral. Esse governo conseguiu. Esse governo, na verdade, iniciou no governo passado, mas esse governo conseguiu abrir uma licitação para as empresas que vão fazer o projeto de reforma do teatro. Aí depois vem a licitação depois que essa empresa for contemplada e fizer o projeto, aí vai vir a licitação para a empresa que vai fazer a reforma. Nossa aí Senhora, vem mais 2 anos, aí o governador, se não se candidatar à reeleição, entra o outro, que aí já fala que esse projeto é do governador passado, e aí... E por aí a gente já viu, né, essa história. Justamente. Bom,
qual é a solução para isso, você como produtor, hein? O que você acha? Essa falta de vontade política, não tem uma continuidade, né? Não tem uma... Muito difícil. Eu acho que teria que ter projetos como hoje existe o senador, 3 senadores, um fica no período de transição, também deveria ter isso da cultura de uma equipe que independente, que seria o papel do conselho, né? Seria o papel do conselho do Estado, que ficaria entre a transição de um governo para outro, não deixando esse tipo de projeto acabar, né? Não faz parte, não é um projeto para ser mérito de um governo que está fazendo o projeto. A gente sabe, igual eu citei aqui, que esse período aí, esse processo para contratar uma empresa para fazer o projeto iniciou no governo passado. A gente cita, não precisa de colocar o mérito só no governo de agora. O governo de agora colocou em execução, mas iniciou no governo passado. Então, os produtores, os gestores culturais, eles falam disso, eles são claros. Então, a visibilidade não depende de um governo, vai ser do governo A ou vai ser do governo B. Isso tem que parar, isso é coisa antiga, é da uma população, estrutural que já tem que é acabar, essa bem... estrutura de política, entendeu? Por isso que eu falo do fundo patrimonial. O fundo patrimonial seria muito importante no Brasil hoje. Uma verba, né, carimbada. Uma verba que é administrada por um fundo que não é ligado ao governo, é ligado às várias privadas. instituições que são Justamente. eleitos, que são, não é? Que são Justamente. pessoas idôneas, fora e tal. Com certeza. A Simone está falando aqui, ó, o Teatro Municipal deve ser, do Rio de Janeiro ficou pouco mais de 2 anos para fazer a reforma, restauro e ampliação. E olha que são 2.220 lugares. Sim, e ele está funcionando? Eu nem sei. Aliás, o diretor artístico de lá é um amigo meu, André Heller, que também é diretor nesse fórum, né, que eu faço parte, e está funcionando no sentido... funcionando, mas parado pela pandemia, e eles estão aí com a Fiocruz para retomarem. Ontem foi aniversário de 111 anos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né? Então, eles estão retomando aí, mas tudo dentro das medidas de segurança, né, Margot? Como é que é? Olha só, então, depende tudo de vontade política, que esse fundo exista esse fundo que seja gerenciado pela sociedade civil, digamos assim, os artistas, os produtores culturais, não é? Será que alguém não pode fazer uma lei para isso, gente? O Rio de Janeiro, alguns gestores que eu conheço, justamente o fórum tem isso como política pública, é justamente essa frente perante aos governos, seja federal ou estadual, de fomentar essa política de fazer fundos patrimoniais, né, ou fundo para artistas, mas ter segurança nesse período de transição entre um governo e outro. Então, vamos... não tem nenhum... Porque não tem nenhum deputado que defenda a cultura. Tem. Hoje tem muitos, mas aí são aí no Brasil, direita, esquerda, partido da direita, partido da esquerda. Não, gente. Não é porque você é a favor ou contra um governo atual. Tem que ser partido do povo, né? Tem que ser partido dos artistas. Tão cafona, isso é tão brega. Cafona, eu acho cafona também. Sim, então o que acontece? Não é porque você é contra o governo atual ou contra as atitudes do governo atual que você é esquerda, que você é direita. Não existe isso. Então o que acontece? Hoje nós temos 2 deputadas que estão aí dentro da lei emergencial, né? Que não sei se você ficou sabendo, federal, que está lançando 3 bilhões para a cultura. Mas que ele vetou, né? Ele tinha, na verdade, vetado o período de 15 dias para o repasse dessa verba. A lei foi aprovada, mas com esse veto, entendeu? E de 15 dias aí. Eu não sei, agora eu fiquei umas 2 semanas fora, eu não sei como está o andamento, entendeu, Margot, disso. Mas eu realmente não sei te falar como que ficou agora, como que está esse repasse. Eu sei que os municípios e os estados estão se movimentando aí com toda a força para que esse repasse seja feito o mais rápido possível. E aí quem está à frente é a Benedita da Silva e a Jandira. Né, mas a nível federal, né? Eu estava falando a nível estadual, alguém, né, que defendesse a cultura, alguém que fosse, né,
existe. É, Olha só, Tarcísio, a gente já está quase acabando. Olha como é que passa rápido, né? Então, olha aqui, vamos falar sobre esse livro que você está fazendo em parceria com Carol Veiga. é o Você vai Memórias da lançar Serra. Memórias da Serra. Justamente. Esse livro surgiu com uma demanda do Paulo, que era secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, e junto com a Maria Helena Pagotto também, que na época era diretora de cultura na Serra. Eles me chamaram, pediram para fazer esse projeto, que até foge um pouco da companhia de ópera, mas era um projeto que a gente pode considerar patrimônio imaterial, Imaterial. que são as memórias da Serra, né? Então, esse projeto, nós convidamos a Carol para fazer a parte de escrever, né? Através dos depoimentos. Ele teve já 10 palestras, né? Tiveram 10 palestras. Dessas 10 palestras, nós convidamos empresários, convidamos artistas, convidamos várias pessoas da Serra que puderam acrescentar naquilo que é considerado Memórias na Serra. Então, nós tivemos mesmo o pai do Léo, que hoje é atual da Fintos, o doutor Sérgio de Castro, que falou sobre a construção do Civite, entendeu? Daquele polo industrial ali da Serra. Nós tivemos cantores, nós tivemos a Terezinha, da banda de Congo, falando sobre as festas do folclore, da cultura popular da Serra, das bandas de Congo. Então, toda essa memória, tivemos o Michel falando sobre queimados, tivemos várias pessoas, 10 pessoas que fizeram essas palestras que eram mensalmente, e dessas palestras gerou o livro. Então, as fotos das palestras é da Mônica Zosanelli, né? Ela que fotografou. O livro, que vamos dizer, a escritura do livro, toda a parte escrita do livro é da Carol Veiga, e o projeto é da companhia de ópera, junto com essas duas pessoas que eu te falei, o Paulo e a Maria Helena, né? Pagotto. E o livro, a gente fez toda essa parte que teve um custo muito alto, essas palestras, a gente alugou espaço, a gente alugou toda uma equipe, apresentação, cenário, teve um cenário. Então, o custo inicial foram todos para isso. Agora a gente está no final, que a parte também de diagramação já foi paga, tudo. É só mesmo a impressão, né? A parte da impressão. Então, a gente está vendo aí fontes para a gente poder imprimir esse livro e lançar o mais rápido possível. Sucesso com o livro. E a Carol, né, como uma ótima escritora, tanto da área cultural quanto da área dos negócios, né? Tantos livros por Sebrae escritos, né? Tanto ela tem uma noção muito boa desse tipo de livro, né? Dessa forma literária, né? Ele é do Wagner, né? Um grande pintor. Com certeza, grande artista, né? Eu tenho 2 quadros do Wagner na minha casa em Vitória, maravilhosos, que são um óleo dele, que ele sempre faz aquarela, né? Que é de Ticumbi, que é da Serra. Se vocês precisarem de fotografar o Olha quadro, que legal. Então, que tem São Benedito a Festa do Congo lá, são lindos os quadros. Mas já fechou, né, essa etapa? Já está impresso, o livro já está na impressão, né? A Simone falando aqui ainda sobre política. Difícil. Chato, cafona isso mesmo. Também acho cafona. Ai, que coisa, né? Ih, peraí, eu me virei aqui. Estava procurando alguma coisa. Olha só, então é isso. Estou aqui, gente, foi muito legal essa conversa. Também adorei. Se precisar de mim, tuas ordens. Com certeza, vamos montar um projeto para fazer um intercâmbio aí Aqui, então. Justamente. Tem até uma colega minha que vai dar um curso de colorismo, acho que se fala, né? Que é a respeito da roupa. E aí em Amsterdã, ontem, quando eu mandei o convite, ela é uma francesa que mora aqui no estado, fugiu o nome agora, meu Deus do céu. E ela vai para Amsterdã, já tem uma turma grande aí, dar esse curso. Eu vou te passar depois o nome. Eu falo com ela para me procurar aqui. Bom, vou passar o contato para ti e para ela, porque excelente profissional.
Ai, que legal. Então, olha, boa sorte para você. Eu vou torcer, vou acompanhar o projeto do fórum, né, de novembro. Se precisar de alguma informação aqui, eu acho, eu não sei, eu conheço um dos diretores do Concerto Rabal, que é a casa de ópera daqui, e não sei, né? A gente sempre é bom estar em contato, estar sabendo o que está acontecendo. Eu, por exemplo, gosto muito de saber o que está acontecendo na minha terra, né? Esse Com certeza. programa é bom que me coloca a par das coisas. Aí eu chego aí e não tem nem mais novidade, porque eu fico acompanhando tudo aí, né? Mas tuas ordens aqui, foi um grande Bom, prazer Margot, te obrigado. reencontrar, saber Essas de lives, eu não gosto muito de usar esse termo live, né? Eu gosto de falar encontro, uma bate-papo, um termo um pouco conversa. americanizado, norte-americano, né? Vamos falar na nossa língua, né? Esses Exatamente. encontros, esses bate-papos, né? Eu acho muito importante e um espaço para gestores. Aí eu fiquei muito feliz, o Marcos Boaz, o Camisão, que participou de um dos primeiros eventos que eu fiz, um grande Bárbaro, artista né? visual, né? Escultor, e vários outros que você dá essa oportunidade. Margot Dalla, jornalista, fotógrafa, DJ 60 Plus. Sou de Colatina, Espírito Santo, Brasil, mas moro em Amsterdã, no centro dessa cidade linda. E esse aqui, gente, é o meu estúdio. Aqui eu me inspiro, faço contato com pessoas e as entrevisto para o meu canal do Instagram. E agora, desembarcando no YouTube. E peço para você me seguir, se inscrever no canal, tocar no sininho para receber as novidades. Então, eu te espero lá. Eu entrevisto o prefeito Sérgio Meneghelli, Toninho Horta, Vanja Santos, um artista visual, Neide Lantier. A gente resolveu fazer uma live mãe e filha.